Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Né? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo em casa, protegido, né? Hoje vamos estar dando continuidade ao livro 2 de vocês, tá? É a unidade 3, pronomes, é o conteúdo que nós vamos estar vendo agora, tá? Eu peço a vocês que quem for pedir solicitação, autorização, né, para entrar aqui na sala, vocês avisem lá no grupo do WhatsApp, por gentileza, que eu vou já começar com a apresentação do PowerPoint. Aí não tem como eu entrar, tá? Para estar liberando o acesso para eles. Vocês estão vendo essa partezinha aqui, gente? Sim. Tá. Então vamos lá. Né? Nós vamos estar vendo hoje o conteúdo de pronomes. Alguém pediu para entrar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Já que eu não comecei. Não, ninguém não? Tá. Então vamos lá. Professora, qual página? Não, primeiro a gente vai fazer a apresentação aqui do PowerPoint, tá bom? Depois a gente vai lá pro livro. Tá Então bom. vamos lá, gente. Vamos estar dando entrada hoje a partir do pronomes, tá? É parte 1, porque o livro de vocês ele está dividindo o assunto do pronomes. Então eu não achei legal estar colocando tudo de uma vez, senão ficaria muita atividade para vocês estarem resolvendo. Então vamos trabalhar conforme está sendo explorado esse conteúdo, né, no livro de vocês, tá? Eu intitulei como parte 1. No livro de vocês não está mencionando parte 1, tá? Só está colocando uma parte dos pronomes. Então, vamos estar vendo agora em relação aos pronomes, tá? Pronomes. Coloquei bem diferente aqui para vocês hoje também. Né? O que seria pronome, gente? É a palavra que se usa em lugar do nome ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. O que isso quer dizer? Então, em vez de você falar Michele é legal. Aí, ponto. Michele é professora de língua portuguesa. Ponto. Michele passa muito dever. Então, em vez de você ficar com essa repetição do Michele, você vai botar Michele é legal. Ponto. Ela é professora de língua portuguesa e passa muito dever. Esse ela, ele é o quê? Ele é pronome, tá? Então, no caso, para que não tenha a repetição do mesmo termo, né, ele vai ser inserido o quê? O pronome, tá legal? Então, ele é utilizado para não ter repetições, vai estar substituindo, né, ou estar se referindo a alguém já mencionado, tá? Grande parte dos pronomes não possuem significados fixos, né? No caso, ele não tem uma definição. Ele define feminino, masculino, mas nem todos têm essa definição, tá bom? Isto é, essas palavras só adquirem significação dentro de um contexto. Por exemplo, se eu falar ela você não entende, né? Ela o quê? Ela é legal, ela é chata, ela é bonita, ela é feia, ela é isso, ela é aquilo, você não consegue identificar. Então, a palavra de forma isolada você não consegue entender. Quando eu falo Michelle é legal, ela é professora de língua portuguesa, de quem que eu estou falando? Da professora Michelle, né? Da Michelle ali no caso que foi citado anteriormente. Então, teve um contexto, teve uma construção de uma frase, tá bom? O qual nos permite recuperar a referência exata daquilo que está sendo o quê? Colocado por meio dos pronomes, no ato que da comunicação, no ato ali de você conseguir compreender aquela mensagem que está sendo passada para vocês, tá ok? Aí vamos lá ao exemplo. Primeiro exemplo, a moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Então, aqui no caso, ela está utilizando o mesmo exemplo que eu falei para vocês, né, de forma oral. Aqui está se referindo a quem? A moça, né, para não ter que repetir. A moça era mesmo bonita. Aí, ponto. A moça morava nos meus sonhos. Não teve essa necessidade, tá? No caso aqui, teve a substituição do termo a moça pelo pronome ela. Aqui, a moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Então, aqui nós temos duas orações, né, que tem o ponto. Aqui nós temos uma única oração, né, foi excluído a pontuação aqui, mas que está se referindo. Então, para que você não bote a moça que morava nos meus sonhos, né, repetir duas vezes esse termo, né, no caso foi utilizado o quê? O pronome
que, tá? Referência ao quê? Ao nome, também aqui, ao nome da pessoa, tá? Da moça. Aqui no último, né, no terceiro exemplo, essa moça morava nos meus sonhos. Então, assim, qualificação do nome, né? No caso ali, ela não teve uma expressão nominal, né? Não precisou colocar o nome da pessoa, mas está qualificando aquela pessoa, essa moça, né? Não foi qualquer moça, foi aquela moça, o quê? Específica, tá? Não foi qualquer uma. Então, ele pode ser utilizado dessas maneiras. Para quê? Para que não fique aquele texto repetitivo e cansativo, tá, gente? Em termos... Professora, posso falar uma coisinha? Pode. É porque a Beatriz está tentando entrar. E o Breno também. Tá, peraí. Manda eles virem agora. Não vou ter que voltar, gente, porque senão fica a gravação cortada. Eles não estão perguntando. Vai pausar, professora? Não, não tem como pausar. Gente, Só eu vou dar quando continuidade parar, e eles né? vão ter que esperar, tá? Vão ter que esperar realmente terminar, tá bom? Então vamos lá. Continua, professora. Então vamos, em termos morfológicos, o que quer dizer o termo morfológico, gente? O termo morfológico é a palavra, tá? A estrutura da palavra, como ela é constituída em relação ao feminino, masculino, ao singular e ao plural, tá? Isso que significa o termo morfológico. Os pronomes, eles são o quê? Variáveis, né? Variáveis em quê? Que eu acabei de falar, em feminino, masculino, singular ou no plural, tá? Em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural, tá ok? Assim, espera-se que a referência através do pronome seja coerente com os termos de gênero e de número. Por exemplo, na nossa sala tem uma quantidade X de meninos e X de meninas. Eu posso falar elas estão estudando? Não, porque quando tem apenas um homem, mesmo que seja um só, na sala, eu tenho que usar o termo o quê? Masculino. Eles são meus alunos, tá? Ou se eu tiver só com uma quantidade de meninas, eu vou estar falando, elas são minhas alunas. Então, ela tem que ter todo o quê? A construção e a coerência, tá? Quando eu estou falando com mais de uma pessoa, ela tem que entrar no plural. Se for todas meninas, ela vai entrar no feminino. Se tiver um menino ou for a maior quantidade de menino, vai ser o quê? No masculino, tá? Isso acontece nas palavras o quê? Nos pronomes. Assim, espera-se, né, que a referência através de pronomes seja coerente em termos de gênero e número, que eu acabei de falar. Fenômeno que é chamado o quê, gente? Concordância, tá? Que é quando você concorda com o sujeito, né, que está no plural ou no singular, com o seu objeto, tá? Mesmo quando ele se apresenta ausente no enunciado. É o mesmo caso de quando nós não temos o sujeito, né, que nós aprendemos em relação ao sujeito oculto. Mas se botar lá, vamos estudar, eu estou falando de quem, gente? Ele, vamos estudar, ou nós vamos estudar? Seria qual que estaria entrando aí? O ele ou nós? Nós. O nós, mesmo não estando escrito, você entende que ali é o quê? É uma quantidade, né? É mais de uma pessoa que vai estar estudando, tá bom? Aqui o primeiro exemplo fala-se de Roberta. É como se fosse um bate-papo e nós estivéssemos falando da pessoa nomeada aqui como Roberta, tá bom? Aí vamos lá. Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano. Primeira coisa, Roberta, é ele ou é ela? Ela, né? Porque o nome é Roberta, Ela. feminino. Então aqui, gente, ele, tá certo? Você está falando da Roberta? Não. Então aqui, ó, pronome, ó, o ele, né?
Pronome que faz referência a Roberta, tá? Está sendo uma concordância o quê? Inadequada. Por quê, gente? Roberta é menina, tá? Então teria que estar o que aqui, gente? Ela e não ele. Olha só como a construção, né? Às vezes acaba falhando e não concordando, tá ok? Então temos aqui o nossa, né? O nossa, que é um pronome de posse, né? Que a gente domina como assim? Minha caneca, minha garrafa, meu, né? Se eu estivesse na sala e tipo, fosse emprestar a caneta para vocês, seria o quê? Nossa caneta, tá? Desligue o microfone, por favor. Então, aqui seria o quê? Nossa caneta, né? Aqui em casa, a caneta não é só minha. A minha filha usa, meu esposo usa, então é o quê? Nossa caneta. Aqui, no caso, o termo nossa, ele tá dando o quê? Em relação à escola, tá? E tá no feminino, né? Não tá o nosso escola. Ela tá concordando, tá? Então, aqui, ó, pronome que qualifica, né? No caso, a escola, ela, né, nos traz próximo, tá concordância o quê? Adequada, tá? Tá certinho. Neste, pronome que determina ano, né? Que é neste ano, não foi no ano passado e nem será no próximo ano, é neste ano, também está tendo uma concordância adequada. Por que eu estou passando isso aqui, gente? Porque é o que eu falei, ó, o termo morfológico, né, que é a estrutura, né, é a maneira com que se apresenta, ela tem que estar o quê? Concordando, ó, com o gênero e com um número, tá? Então, se eu estou falando de Roberta e já inicio com ele tá o quê? Um erro de concordância, tá? Então, tem que ficar atento a tudo. Professora, mas a senhora entendeu o que eu quis dizer? Sim, eu entendi. Mas lá num concurso que vocês vão prestar, de repente, para fazer um Pedro II, uma FAETEC, né, um pré-vestibular lá no ensino médio. Poxa, mas minha professora lá no sétimo ano, ela entendia, mas a pessoa que vai corrigir a sua prova lá não vai saber quem é você. Você vai ser apenas um número. Ela não vai conhecer o Breno, ela não vai conhecer a Cecília, ela não vai conhecer o Davi, ela não vai conhecer as pessoas. Ela vai apenas corrigir uma prova, um monte de prova, tudo com número, né? No caso, o seu nome lá vai ser identificado por uma numeração, tá ok? E hoje nós vamos estar estudando o que, gente? Pronomes pessoais, tá? O de tratamento e os possessivos, tá? Por isso que eu intitulei lá no início da nossa apresentação como parte 1, porque não são só esses, tá? Nós temos outros pronomes também que vai ser abordado na nossa próxima aula, da próxima semana, tá ok? Então, vamos estar estudando agora, hoje, pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os possessivos, tá ok? Pronomes pessoais, gente. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que é o mais conhecido. Temos do caso oblíquo, átonos, né, que são aqueles fracos, né, que não tem aquela pronúncia forte. E temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, tônicos, tá? Então, vou falar pausadamente cada um, para que vocês relembrem, né? Porque é um conteúdo que vocês já aprenderam. Então, vamos lá. Pessoas do discurso. Pessoa do discurso, gente, é de quem está falando, tá bom? Primeira pessoa do singular. Eu, né? No caso do pronome do caso reto. Já no pronome pessoal do caso oblíquo, átono é me, tá? E já no tônico, no pessoal do caso no caso oblíquo, átono é mim e comigo, tá? Tem até uma regrinha aí, uma memorização que as tias normalmente antes do quinto ano, elas explicam, né, para vocês. Eu não conheço a musiquinha, na verdade eu não gosto de usar, tá? Temos lá a segunda pessoa do singular, que é o tu, já isso no caso reto, tá? Já no oblíquo átono é te, e no oblíquo tônico é o ti contigo. Vocês veem que a pronúncia fica mais forte, né? Porque é tônico, é uma sílaba forte. Terceira pessoa do singular pode ser o ele ou ela, tá? Já no oblíquo átonos é o se, o a e o lhe, tá? Lembra lá do pronome, ó? O a
quando junta com outro azinho ou com outro o, que se forma lá a preposição, olha só, tá vendo como um conteúdo acaba casando com o outro, tá? E no oblíquo tônicos tem o se, consigo, ele e ela, tá? Na primeira pessoa do plural, nós, no caso reto, no caso oblíquo, nos, já no caso tônicos, nós e conosco, tá? Já na segunda pessoa do plural é o vós, no caso reto, no caso oblíquo, vós, átonos, e no caso tônico, vós e convosco. Na terceira pessoa do plural, eles, elas, no caso reto. E no caso oblíquo átono, se, os, as e leis. E já no oblíquo tônico, se, consigo, eles, elas. Professor, eu tenho que saber tudo? Tem. Como que eu faço para memorizar? Só treinando, tá? Só praticando mesmo. Não tem outra dica, não tem outro macete, nem outra ideia, tá? Só treinando mesmo. A gente conhece como casos pessoais do caso reto eu, tu, ela, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Quando você vai escrever, você escreve dessa forma. Do caso oblíquo, quando você vai falando na ordem, né? De primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural, você vai meter, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as, leis, tá? E já do pronome pessoal do caso reto oblíquo tônicos, né? Que é essa última coluna. Ai, cadê meu mouse? Aqui, que é a última. Me, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, nós, convosco, vós, convosco, se, consigo, eles, elas, tá? É treino mesmo e produção textual, tá ok? Já os pronomes de tratamento, nós temos aqui alguns conhecidos e uns nem tanto. Para a surpresa da maioria, eu acho que se não for de todos, a abreviatura do pronome tratamento você, que normalmente a gente vê no grupo do WhatsApp ou até mesmo na internet ou no Face, a maioria das pessoas escreve o quê? O V e o C. Mas a forma correta de escrever é só o V, tá, gente? Então, se você tiver que abreviar numa redação, numa produção, alguma coisa, é o V, tá? No WhatsApp precisa? Poderia ser usado, mas muita gente não iria entender, você teria que estar explicando, né? Então, muita gente também não iria estar acreditando. Então, às vezes, tem algumas palavras que a gente acaba de tantas vezes visualizar que acaba entendendo como certo, e na verdade não está certa, tá? E o exemplo da palavra você, do pronome de tratamento você, é uma dessas, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos como pronomes de tratamento você, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Meritíssima, Vossa Reverentíssima, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Senhor, Senhora. E aqui são as abreviaturas. Por que é importante você saber a abreviatura? Não para escrever, tá? Pode ser também. Mas a gente, quando produz uma redação ou alguma coisa, a gente não utiliza esses termos, né? Vossa Eminência, Vossa Excelência, a gente não tem esse hábito, porque normalmente a gente não escreve para essas autoridades, né? Para essas pessoas ou pessoas importantes. Isso aqui, para vocês saberem a abreviatura, é para na hora que vocês estiverem lendo algum texto, e vocês têm que saber o que é, né? E você tem que saber relacionar com quem está se falando. E outra coisa importante, gente, saber para quem está falando, né? Então, vamos lá. Se você é católico, né, e vai falar com um cardeal, né? Você vai chegar lá falando, você, o meu, senhor? Não, é uma falta de respeito com aquela pessoa, né? Então, você tem que falar o quê? Vossa Eminência. Você tem que saber. Porque se você falar Vossa Majestade, é para um rei, é para um príncipe, né? É totalmente diferente, é outra construção. Então, você tem que saber os pronomes, tá? Tem que saber a abreviatura, porque numa prova, num texto, ou alguma coisa vai vir provavelmente assim, como abreviatura, tá? Então, tem que prestar atenção, né? E está relacionada a quem, gente?
as pessoas que são utilizadas os termos, tá? Então, vamos lá. Você utiliza para aquela pessoa que você tem intimidade, que você é íntimo, né? Aquele seu familiar, né? Dependendo, porque tem familiar que é um pouco mais distante, que você vai chamar de senhor e senhora, tá ok? Vossa Alteza é para príncipes, princesas e duques. Vossa Eminência é para cardeais. Vossa Excelência é o quê? Altas autoridades do governo e oficiais da Força Armada. Então, vamos lá. O nosso presidente, gente, é Vossa Excelência. Né? Se você te encontrar com ele, for numa manifestação, você falar, ô bolso, não. Entendeu? Ele não é íntimo seu. Você pode ter até uma empatia com ele, mas ele não é seu amigo. Então, você tem que chamar e respeitar, né, o cargo dele, tá ok? Reitor de faculdade é o quê? Vossa Magnificência, né, aqui. Vossa Majestade são os reis e imperadores, né? Vosso Meritíssimo são juiz de direito, né? Então, no caso, ele não tem nem abreviatura, ele só é usado por extenso, tá? Ele não tem nenhuma abreviatura. Vossa Reverentíssima, no caso, são os sacerdotes, né, que estão estudando ali para se tornar cardeais ou algo desse tipo, né? Vossa Senhoria, alta autoridade, né, que é bastante frequente na correspondência comercial. Por que seria isso, correspondência comercial, gente? Quando você escreve uma carta para uma empresa, por exemplo, você quer reclamar ou questionar alguma coisa para a empresa Homo, né? Aí você vai falar, Vossa Senhoria, né? Aquela empresa, você está se comunicando com todos os administradores ou todas as pessoas que são responsáveis ali pelaquela empresa. Todas as pessoas vão estar lendo? Não. Vai ter uma pessoa específica que é destinada para estar respondendo essas cartas, mas é o termo que você deve, na verdade, utilizar para esse tipo de conversa, tá? No caso, mesmo sendo escrita. Vossa Santidade é para o Papa. Professora, só existe esses? Não, tem vários, tá? Esses aqui são os mais importantes, por isso eu trouxe para vocês hoje. E senhor e senhora é uma forma de respeito, né? Você tem que ter uma pessoa normalmente com uma idade maior que a sua, não significa que você, por exemplo, tem 12, 13 anos, vai chamar uma criança de 15 anos senhor, né? Não teria um cabimento, mas uma pessoa que tem 20 e poucos anos ou 30, né? É uma forma de respeito de você estar chamando de senhor e senhora, tá? Não é uma falta de estar chamando a pessoa de velha ou de idosa, tá? Não pensem por esse lado, tá ok? E vamos lá, gente. O último, porém não menos importante. Pronomes possessivos. Né? Possessivos, o nome mesmo já diz, né? Que é de posse, né? Que eu até falei em relação minha caneca, minha garrafa, meu lápis, no caso, minha lapiseira. Então, vamos lá, gente. Temos aqui o singular e temos o plural, tá? Em relação ao masculino. E temos aqui, quando você está se falando em relação a um possuidor, a uma única pessoa que tem posse, e aqui quando tem várias pessoas de posse daquela mesma situação, daquele mesmo objeto, tá bom? Então, vamos lá. No singular masculino, meu, teu e seu. No plural, meus, teus e seus. Já quando está se referindo a vários possuidores, tá? A várias pessoas. Nosso, vosso e seu. Nossos, ai meu Deus. Nossos, vossos e seus, tá? Entra tudo, entra a quantidade. Quando aqui no feminino, também contém um termo de um possuidor só, uma única pessoa possui, minha, tua e sua. No plural, minhas, tuas e suas. Já quando tem mais de uma pessoa, nossa, vossa, sua. Por último, plural, nossas, vossas e suas. Você pode observar que aqui está falando no singular, tá? Porém, está relacionado ao quê? A várias
pessoas, tá? Aí vai depender da construção da palavra, tá? No caso da construção do texto, do contexto do que foi escrito, tá ok? E aqui tem até um exemplo, ó, este é meu, né? Ele tá pegando alguma coisa aqui que tá saindo do computador e ele tá mostrando que esse computador é de quem? É dele, tá ok? Então agora vamos para o exercício. Antes vamos para o nosso livro também, mas eu peço que vocês printem essa tela da atividade, tá? Até para colocar lá no grupo, caso alguma pessoa chegue um pouquinho atrasada, para estar participando da aula. Nós vamos estar realizando. Oi, meu amor. Eu não vou poder printar porque eu tô no computador. Ah, tá bom. Tem problema não. Quem puder, printa. Que não tiver como, não tem problema não, tá? Peraí, professora, pera. Deixa eu dar um jeito aqui. Tem que tirar a foto. Deixa eu tirar, eu tiro. Pronto, tirei. Tirou? Obrigada. Atividade de aula, gente. Vocês vão estar realizando atividade da página 56 até a página 58, tá? E a página 59 e 60, tá? Os conteúdos que nós vimos hoje, nós vamos fazer a pré-leitura agora na plataforma, tá? Que é na página 57, que está tratando do pronome pessoal e de tratamento, né? A página 57. E o pronome possessivo é da página 59, tá? Esse slide eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês, que é um conteúdo, né, importante. Aqueles quadros, né, em relação aos pronomes, tem no livro de vocês, mas se vocês acharem pertinente, legal, já ir treinando e colocando no caderno é válido, tá? E amanhã nós vamos estar fazendo a correção. Vocês podem também já até colocar no caderninho de vocês a correção da página 56 até a página 60, tá bom? Vamos agora lá para o livro. Eu vou estar colocando aqui na plataforma, porque pode ter gente que está sem o livro físico, né? Então, vamos lá para a página 57, tá, gente? Eu vou estar abrindo aqui no digital. Cinquenta e sete, tá, gente? No livro. Só um instante, que enquanto tá abrindo aqui na plataforma. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui do livro? Sim. Tá. Sim. Então, Sim. ela, tem gente que não gosta, né? Que chama de senhora. Acontece. A minha coordenadora também não gosta no meu outro colégio. Eu falo, senhora, ela, você está me chamando de velha? Eu falo, não, não, é respeito mesmo. E assim, é o costume, né, de você falar. Ainda mais com uma pessoa que é seu chefe, né? Você vai falar, meu, fala aí, você. Fica uma coisa esquisita, né? Fica uma coisa estranha. Então, vamos lá, gente. Vamos para o quadradinho esse rosa, tá? Tá aqui no online, no virtual, e tem no físico também. Como você deve ter lembrado, as palavras analisadas classificam-se como pronomes. Nós vimos as classificações aqui, tá, gente? Que eu expliquei no slide para vocês. Chamamos de pronomes as palavras que substituem ou acompanham um substantivo, né? Que foi aquele que eu até dei o exemplo, está substituindo o quê? O nome do professor. Ai, Lucas, melhoras, tá, meu amor? Toma alguma coisa. Relacionando as três pessoas do discurso, né? O eu, o tu, você, ela, no singular, nós, vós, vocês, eles e elas em relação ao plural, tá bom? Os pronomes podem ser classificados como os pessoais, possessivos, interrogativos e de tratamento. O interrogativo nós vamos ver mais para frente, tá, gente? Então, aqui, nos pessoais, ele está falando eu, tu, ele, você, nós, lhe, o, me, etc., que é aquela tabelinha que eu passei para vocês, tá? Os possessivos
meu, minha, sua, seu, dele e etc. O interrogativo, quem, qual, quanto e etc. E de tratamento, senhor, vossa senhoria, você e etc. Entre outros, tá? Então é válido estar anotando aquela tabelinha que eu coloquei lá para vocês no slide, tá bom? Vocês preferem que eu coloque o slide separado da gravação, gente? Na plataforma? Sim. Tá, É então melhor, né? tá. Vou estar colocando hoje para vocês, tá bom? Tá. Tá bom. Tá. Quando substitui um substantivo, os pronomes têm a função de pronome o quê? Substantivo, porque no caso ele está sendo utilizado no lugar do nome da pessoa, tá? Quando eles acompanham um substantivo, a sua função é o quê? Adjetivo, porque ele está acompanhando um substantivo, tá? Então ele está qualificando, é aquele que eu falei, de estar qualificando, pegando nossa escola, né? Ele está qualificando que aquela ali é a nossa escola, não é qualquer escola por aí, tá? Os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento também considerados pronomes pessoais, como você estudou, né? Nós vimos agora no slide. Indicam diretamente as pessoas do discurso, tá? Aquele que fala ou escreve, empregada os pronomes eu e nós, no caso da primeira pessoa. Os pronomes tu, vós, você, vocês, vossa excelência ou outro tipo de pronome de tratamento refere-se à pessoa com quem se fala, no caso, o outro, né? Você não vai estar falando com a outra pessoa, eu. Tipo, eu quero falar com o Davi. Eu não vou chamar o Davi de eu vou falar ele, né? Eu não posso falar do Davi eu, porque eu não sou Davi. Davi é um e eu sou outra, né? Não teria um cabimento. Então, quando você utiliza o tu, o vós, o você, vocês e vossa excelência, você está falando com uma outra pessoa, no caso, a segunda pessoa, tá? Ele, ela, eles, elas são pessoas, são pronomes de terceira pessoa, pois representa a uma pessoa ou a um assunto que está sendo o quê? Falado, tá bom? Vamos lá para a página 58, gente. 58. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho, gente. Aí você tem lá, você viu que os pronomes pessoais se classificam em pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, que é aquele que eu coloquei lá na apresentação do PowerPoint, tá bom? Os pronomes pessoais do caso reto costumam desempenhar a função de sujeito, né? Ele vai estar substituindo. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo desempenham a função de complemento verbal. Ele vai estar vindo completando o quê? O verbo. Então, o me, contigo, te, ti, consigo, vós, nos, vou, e está completando quem? O verbo. Então, ele vai estar vindo o quê? Pertinho do verbo. Tá bom, gente? Ele, no caso ali, vai ser objeto direto ou objeto direto, que é uma coisa que também nós já aprendemos, né? Que é a transitividade do verbo, tá? Conteúdo que você, no caso, vai aprender mais, né? Com maior intensidade já no 8º ano. Mas vocês também já viram isso, né? Então, assim, ninguém pode dizer que a professora não ensinou. Vamos lá para os pronomes possessivos. Página 60. Oi? Todo mundo está na página 60? Isso mesmo, Davi. Gente, o que eu estou falando, que vocês acham que é importante, vocês podem ir anotando no próprio livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Você pode perceber que a palavra sua acompanha o substantivo vida, né? No caso do que está sendo mencionado no exercício anterior. Mas nós também já observamos lá na construção, né, quando você fala em relação à sua caneta, à sua vida, né? Você está falando com a outra
pessoa, para indicar que ela pertence ao quê? Ao leitor, né? Não é minha. Quando é minha, é minha. Quando é sua, é da outra pessoa, né? Não me pertence. Portanto, sua, nesse caso, além de dar ideia de posse, né, que pertence alguma coisa a alguém, ela indica a terceira pessoa do discurso, né, que é outra pessoa. Nesse contexto, ela é representada pelo pronome de tratamento você. No caso ali, né, quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala dos pronomes possessivos, refere-se, né, portanto, às pessoas do discurso, dando a ideia de posse e acompanhando ou substituindo os substantivos, né, que nós vimos lá no slide. A forma do possessivo depende da pessoa gramatical. O que isso quer dizer? Depende se está no feminino, depende se está no masculino, depende se está no singular, depende se está no plural, tá? Ele tem que estar sempre o quê? Concordando, tá, gente? A que ele se refere. Veja no quadro quais são os pronomes possessivos e as formas que eles assumem de acordo com a pessoa do discurso a que se referem. Também eu coloquei isso lá no slide, tá? Primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, no singular, tá, gente? Teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Já no plural, nossa, na primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossas, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Temos um exemplo aqui abaixo que a gente pode estudar ele um pouquinho a profundo. Deixa eu só subir aqui a tela. Quando a gente observa aqui, eu já doei o meu livro e você já doou o seu, significa o quê, gente? Esse livro, não sei se vocês estão vendo aí, é que eu não consigo me ver, tá, gente? Eu estou vendo vocês e a plataforma. Esse livro, ele é meu. Mas o livro que o Davi está na mão dele é de quem? É dele, né? Então, é considerado como seu. Então, esse aqui eu doei. E o seu, você doou? Então, vamos lá. Aqui, quando você usa o meu, ele é pronome, o quê? Adjetivo, né? Porque eu estou qualificando o meu livro, tá? Vocês não precisam saber distinguir em relação aos pronomes, se é adjetivo, se é substantivo, não precisa nesse momento, tá? É só para que vocês entendam de que está se falando, tá? Agora, quando você fala assim, lá na segunda oração, e você já doou o seu, quando aqui é pronome substantivo, o seu aqui está se referindo a quem? Ao livro. E o livro não é nome? Não é um substantivo? Então, por isso que ele é classificado como pronome substantivo. Vocês não precisam, prestem atenção. Gravar o que é pronome substantivo, o que é pronome adjetivo, não precisa. Vocês têm que ter um conhecimento, mas não precisa distinguir, igual está colocando aqui no livro. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Sim, professor. Nem sempre. É que vocês estão tão quietinhos hoje, parece que eu estou falando sozinha. Nem sempre os pronomes. Então tá bom. Nem sempre os pronomes indicam posse, tá? Em alguns casos, eles estão indicando o quê? Afetividade, né? Quando você fala minha namorada, não significa que ela é sua propriedade, que você vai botar ela debaixo do sovaco e vai levar para tudo quanto é lugar. Não. Significa que você tem o quê? Uma afetividade. Vocês são meus alunos, né? No ano que vem, no nono ano, pode ser que eu dê aula para vocês? Pode. Perdão, no oitavo ano, pode ser que eu dê aula? Pode. Pode ser que eu não dê? Pode ser. Mas vocês nunca vão deixar de ser meus alunos. Entendeu? Porque primeiro, uma vez sendo meus alunos, nunca mais deixam de ser. Então é como se é uma afetividade, não significa que eu vou trazer todo mundo para minha casa. Não significa que eu vou levar todo mundo no McDonald's e pagar lanche para todo mundo, mas que nós somos o quê? Afetuosos, né? Vocês têm carinho para a minha pessoa e eu tenho para a pessoa de vocês, tá bom? De respeito também, de cálculo aproximado e até de ofensa, né, gente? Ah, aquela sua amiga.
né? Aquela pessoa lá, né? Entendeu? Então, assim, você depende da entonação, depende da construção, né? O seu amigo, normal. Agora, quando fala, seu amigo, olha a maneira que você fala, né? Você tá o quê? Desmerecendo a pessoa, tá? Observe o significado de cada pronome possessivo, assume nos exemplos abaixo. Vamos lá. Meu querido, você voltou. Então, é o quê? Um afeto. Queira entrar, meu senhor. Então, é um respeito, né? Ela deveria ter seus 20 anos. É um cálculo, né, de proximidade, né? Ela pode ter 20 e poucos, 18 anos, ter aquela próximo de 20 anos. Seu preguiçoso, então, no caso, ali já está indo para uma ofensa, né? Bem agradável, né? Nem pegou pesado, mas não deixou de ofender, né? Porque uma pessoa que trabalha pra caramba, você chamar de preguiçoso é uma ofensa gravíssima, tá, gente? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Então, agora nós vamos fazer o exercício, tá? Antes de vocês saírem da sala, eu vou estar fazendo a chamada. Todo mundo lembra do número? O meu é o Tá. 6. O meu é o 4. Tá, se demorar muito a responder, aí eu falo o nome, tá bom? Porque pode, às vezes, acabar esquecendo. Tá ok? Aham. Sim. Então, vamos lá. Número 1, Alan. Presente. 2, é Beatriz. 3, Breno. Breno? Ah, não consigo entrar, Professor, não. ele não tem Entra aqui, professora. Professora, tá no chat. Tá. Então, vamos lá. Quem não tiver microfone pode escrever no chat, tá? Que eu abri a tela e eu consigo agora visualizar. 4, Presente. 5, Cássio. Não? Ele tá aqui, 6, professora. Tá. Tá aqui. Presente. Presente. 7, Presente, professora. 8. É porque o Cássio ele não escreveu. Então, assim, Ah, ele tá aí e tá cochilando. 8, deixa eu ver se ele tá aqui. ele tá. Ele tá aqui. 9, Heloísa. Presente. 10, Isabel. Ah, você acorda? 10, Isabel. 11, Ela nunca apareceu, né? 11, não. 11, João Vitor. 12, Letícia respondeu lá no grupo. 13, Presente. 14, Lucas. Presente. 15, Manuela. 16, Maria Eduarda. Heloísa tá lá no grupo do WhatsApp, tá? 16, Maria Eduarda. 17, Maria Paula. Presente. Maria Paula tá tão quietinha hoje. 18. É porque eu tô com sono. Ah, tá. 18, Moisés. Não. 19, Milena. 20, Professora, Neemias. todo mundo tá quietinho. É, tô vendo. 21, Rafael. Eu sou quietinha. 22, 22, Sara. 23, Yasmin. 23, Yasmin. Quem tá sem internet, Alain? Rafael, 24. tô sem internet. Rafael. Ah, tá. 24, Ellen. Não. Gente, hoje nós somos em poucos, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alunos apenas, pouquíssimos. Gente, tô terminando aqui a gravação. Vou estar colocando agora mesmo